Você está ouvindo Devocional Robert Murray M'Cheyne. Segundo Crônicas. Segundo Crônicas, capítulo 29. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo quanto fizera Davi seu pai. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes e os levitas, e ajuntou-os na praça oriental, e lhes disse: Ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais transgrediram, e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram, e desviaram os seus rostos do tabernáculo do Senhor, e lhe deram as costas. Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Por isso veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e ao escárnio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres, por isso estiveram em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servirdes, e para serdes seus ministros e queimadores de incenso. Então se levantaram os levitas, Maate, filho de Amazai, e Joel, filho de Azarias, dos filhos dos coatitas, e dos filhos de Merari, Quis, filho de Abdi, e Azarias, filho de Jealelel, e dos Gersonitas, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá, e dentre os filhos de Elisafã, Sinri e Jeuel, dentre os filhos de Asaf, Zacarias e Matanias, e dentre os filhos de Eman, Jeuel e Simei, e dentre os filhos de Jedutum, Semaías e Uziel. E ajudaram a seus irmãos e santificaram-se, e vieram conforme ao mandado do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. E os sacerdotes entraram na casa do Senhor para a purificar, e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram para a levarem para fora, ao ribeiro de Cedron. Começaram, pois, a santificar no primeiro dia do primeiro mês, e ao 8º dia do mês vieram ao alpendre do Senhor, e santificaram a casa do Senhor em 8 dias. E no dia 16º do primeiro mês acabaram. Então foram ter com o rei Ezequias e disseram: Já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a mesa da proposição com todos os seus utensílios. Também todos os objetos que o rei Acaz no seu reinado lançou fora na sua transgressão, já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, e reuniu os líderes da cidade, e subiu à casa do Senhor. E trouxeram 7 novilhos e 7 carneiros, e 7 cordeiros e 7 bodes, para sacrifício pelo pecado, pelo reino e pelo santuário e por Judá. E disse aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. E eles mataram os bois, e os sacerdotes tomaram o sangue e o espargiram sobre o altar. Também mataram os carneiros, e espargiram o sangue sobre o altar. Semelhantemente mataram os cordeiros, e espargiram o sangue sobre o altar. Então trouxeram os bodes para sacrifício pelo pecado, perante o rei e a congregação,
e lhes impuseram as suas mãos, e os sacerdotes os mataram, e com o seu sangue fizeram expiação do pecado sobre o altar para reconciliar a todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e sacrifício pelo pecado por todo Israel. E pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, com saltérios e com harpas, conforme ao mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por mão de seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as trombetas. E Ezequias deu ordem que oferecessem o holocausto sobre o altar. E ao tempo em que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor, com as trombetas e com os instrumentos de Davi, rei de Israel. E toda a congregação se prostrou quando entoavam o canto, e as trombetas eram tocadas. Tudo isto até o holocausto se acabar. E acabando de o oferecer, o rei e todos quantos com ele se achavam, se prostraram e adoraram. Então o rei Ezequias e os príncipes disseram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf o vidente. E o louvaram com alegria e se inclinaram e adoraram. E respondeu Ezequias dizendo: Agora vos consagrastes a vós mesmos ao Senhor. Chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de louvor à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvor, e todos os dispostos de coração trouxeram holocaustos. E o número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros. Tudo isto em holocausto para o Senhor. Houve também de coisas consagradas 600 bois e 3.000 ovelhas. Eram, porém, os sacerdotes muito poucos, e não podiam esfolar a todos os holocaustos, pelo que seus irmãos, os levitas, os ajudaram, até a obra se acabar, e até que os outros sacerdotes se santificaram, porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. E houve também holocaustos em abundância, com a gordura das ofertas pacíficas e com as ofertas de libação para os holocaustos. Assim se restabeleceu o ministério da casa do Senhor. E Ezequias e todo o povo se alegraram, por causa daquilo que Deus tinha preparado para o povo, porque apressuradamente se fez esta obra. Apocalipse. Capítulo 15. E vi outro grande e admirável sinal no céu: 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelos peitos. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo, até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos.
Zacarias. Capítulo 11. Abre, ó Líbano, as tuas portas para que o fogo consuma os teus cedros. Geme, ó cipreste, porque o cedro caiu, porque os mais poderosos são destruídos. Gemei, ó carvalhos de Bazã, porque o bosque forte é derrubado. Voz de uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Voz de bramido dos filhos de leões, porque foi destruída a soberba do Jordão. Assim diz o Senhor meu Deus: apacenta as ovelhas da matança, cujos possuidores as matam e não se têm por culpados, e cujos vendedores dizem: louvado seja o Senhor, porque tenho enriquecido. E os seus pastores não têm piedade delas. Certamente não terei mais piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor. Mas eis que entregarei os homens cada um na mão do seu próximo e na mão do seu rei. Eles ferirão a terra, e eu não os livrarei da sua mão. Eu, pois, apacentei as ovelhas da matança, as pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim 2 varas, a uma chamei graça, e a outra chamei união, e apacentei as ovelhas, e destruí os 3 pastores num mês, porque a minha alma se impacientou deles, e também a alma deles se enfastiou de mim. E eu disse: não vos apacentarei mais. O que morrer, morra. E o que for destruído, seja destruído. E as que restarem comam cada uma a carne da outra. E tomei a minha vara graça e a quebrei, para desfazer a minha aliança que tinha estabelecido com todos estes povos. E foi desfeito naquele dia. E assim conheceram os pobres do rebanho que me respeitavam, que isto era a palavra do Senhor. Porque eu lhes disse: se parece bem aos vossos olhos, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. E pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. O Senhor, pois, disse-me: arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que foi avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata, e as arrojei ao oleiro, na casa do Senhor. Então quebrei a minha segunda vara união, para romper a irmandade entre Judá e Israel. E o Senhor disse-me: toma ainda para ti o instrumento de um pastor insensato, porque eis que suscitarei um pastor na terra, que não cuidará das que estão perecendo, não buscará a pequena, e não curará a ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne da gorda, e lhe despedaçará as unhas. Ai do pastor inútil, que abandona o rebanho! A espada cairá sobre o seu braço, e sobre o seu olho direito, e o seu braço completamente se secará, e o seu olho direito completamente se escurecerá. João. João, capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor,
Mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que está em mim, é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco, e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vo-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse: Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis, porque eu disse: Vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamo-nos daqui. O que Deus falou com você por meio da leitura deste dia?